Capítulo 3: O sangue que brotou da cabeça de Jesus por causa da coroa de espinhos. Conquista. E, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Mateus, capítulo 27, versículos 28 ao 30. Contexto: Jesus derramou o sangue que verteu de sua cabeça quando os soldados lhe puseram a coroa de espinhos e a golpearam com uma cana. Propósito: Jesus derramou o sangue que verteu de sua cabeça por causa da coroa de espinhos para reverter a maldição que entrou no mundo pelo pecado de Adão e afetou a esfera de domínio que ele tinha nessa terra e nos ares, pois o adversário tinha bloqueado seu nível de conquista. Aplicação: quando vamos conquistar novos espaços, familiares, econômicos, políticos, empresariais, ministeriais ou sociais, quando a terra nos produz espinhos, maldição financeira, estar em escassez apesar de todo o nosso trabalho e esforço, quando temos alguma maldição territorial opondo-se à nossa conquista. Benefício: conquistar novos cenários, comprar propriedades, conquistar influência política, estender novamente o ministério, consolidar uma empresa, etc. Viver em bênção financeira sem importar a condição social. Desarraigar maldições territoriais que operam em alguma zona específica. Na metade de um grande bosque havia um espaço amplo e aberto, cheio de pastos verdes. O lugar era como um oásis para todos os animais que ali viviam, em especial para as aves. A cada dia, ao meio-dia, todos os pássaros do bosque se uniam para descansar nesse campo aberto. Ali encontravam sementes e vermes para se alimentarem, um lugar onde o sol brilhava perfeitamente, sem interrupção de sombra alguma. Em um dia, quando todos os pássaros estavam brincando de um lado a outro, apareceu um camponês que de repente começou a atirar uma semente escura, sobretudo naquele espaço. Quando o homem desapareceu, chegou uma andorinha formosa e disse: Cuidado com esse homem. Essa semente que ele joga não é como as sementes que costumamos comer. Essa semente produz espinhos. Devemos remover cada uma dessas sementes daqui. As outras aves menosprezaram as palavras da andorinha e em muito pouco tempo cresceu o cardo afogando o campo fértil. Muitos pássaros se emaranharam nele por não quererem eliminar a semente incorreta. A desobediência do homem trouxe o cardo da escassez a essa terra que Deus criou para nós. Mas o sangue que verteu da cabeça de Jesus por causa da coroa de espinhos tem o poder para quebrar toda a maldição da terra. Missão cumprida. O Filho de Deus se encontrava no mais alto daquela cruz, no Monte Calvário. Nela sobressaía o título de sua identidade, Rei dos Judeus. Foi uma tarde diferente de qualquer outra que existiu, pois foi o momento do cumprimento da promessa que o Rei de Glória tinha declarado desde o princípio, que um ser de carne e osso esmagaria toda a autoridade da antiga serpente, mas ao mesmo tempo todos os exércitos do inimigo se preparavam para celebrar o triunfo, acreditando que tinham vencido o Filho de Deus. E não era para menos. A crucificação é a cena mais comovente e terrível que já descreveu a Escritura. Jesus, o Verbo de Deus encarnado, estava pendurado em um madeiro, nu, totalmente ferido, com sangue gotejando de cada centímetro de seu corpo e sem restar nele nada sarado ou formoso. Toda a glória do ser mais majestoso da criação estava ofuscada pela vergonha e a violência da cruz. O que vive para sempre estava enfrentando a morte. Ao ver semelhante quadro, o adversário mudou sua aparência, aparentando a glória que tinha antes de ser expulso do reino celestial, acreditando que sua honra seria devolvida e que por fim seria semelhante ao Altíssimo. A imagem de Jesus morrendo na cruz parecia uma vitória contundente.
Mas, de repente, aconteceu algo estremeceu todo o mundo espiritual. Jesus levantou sua cabeça e de seus olhos se vislumbrou uma expressão de triunfo. Olhou tudo ao seu redor e, apesar de esperarem que desse seu último suspiro, ele abriu a boca e confessou uma palavra que ainda ecoa nos céus: está consumado. O inimigo ficou petrificado quando escutou essas palavras. Não podia entender, já que está consumado significa que a missão foi cumprida com sucesso. Mas como era possível que Jesus estivesse cumprindo sua missão com sucesso enquanto estava morrendo nas mãos de pecadores? Rapidamente o inimigo parou em frente à cruz para contemplar a cena uma vez mais. Tudo parece perfeito, pensou. Em que posso ter errado? Em que falhei? Por que está dizendo que terminou sua missão com sucesso? Nesse momento, algo chamou sua atenção. A coroa de espinhos que tinha sido colocada na cabeça de Jesus. Ao vê-la, notou que por trás dela havia outra coroa. As duas coroas. A coroa de glória é esta que veio na cabeça de Jesus por trás da coroa de espinhos? Perguntou o inimigo. É a coroa que você tirou de Adão, responderam seus conselheiros. Não pode ser. Essa coroa representa toda a autoridade, a dignidade e a honra que Deus tinha dado ao homem. Como é possível que Jesus a tenha? A coroa de Adão. Ao longo da história, a coroa sempre foi um símbolo de autoridade. Lembremos que quando Deus criou o homem, o abençoou dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Através desta bênção, o Senhor coroou o homem com autoridade sobre toda a criação. Por isso disse: sujeitai-a e dominai. No entanto, a autoridade do homem estava condicionada à sua obediência. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Infelizmente, o homem caiu na armadilha do inimigo e o pecado o desqualificou para sempre da coroa de glória, pois só em um ser santo a pode levar. Quando o homem se dobrou diante do pecado, também o fez diante do inimigo, entregando a autoridade sobre essas coisas criadas. Foi nesse momento que o inimigo capturou a coroa, acreditando que seria sua para sempre. É por isso que o profeta Jeremias disse: a coroa caiu da nossa cabeça, ai de nós, porque temos pecado. Lamentações, capítulo 5, versículo 16. Lembre-se também da maneira ostentosa na qual o inimigo tentou Jesus. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 7. A coroa de espinhos. Toda a maldição pelo pecado de Adão recaiu sobre a terra e ficou representada pelos espinhos e erva daninha. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 19. 4.000 anos depois, os executores quiseram debochar de Jesus e decidiram pôr-lhe uma coroa de espinhos, o coroando como rei de maldição. Mas quando os espinhos penetraram suas têmporas, algo impressionante aconteceu. O sangue de Jesus começou a brotar de sua cabeça até que uma gota caiu na terra. Nesse momento, a maldição da terra foi quebrada para sempre, já que o precioso sangue de Jesus jamais se contaminou com o pecado. Por causa do seu sangue, Jesus recuperou o direito legítimo de coroar-se com a coroa de glória. O Filho de Deus recuperou tudo que Adão havia perdido e foi por isso que pôde dizer: está consumado.
Jesus, Espírito vivificante. O apóstolo Paulo escreveu sobre Jesus: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último, Adão, Espírito vivificante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. É interessante que quando Paulo disse o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, não menciona nada da parte espiritual de Adão. Por quê? Porque o espírito morreu por conta do pecado. Lembre-se das palavras do Senhor: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Lamentavelmente, a vida de Adão ficou reduzida à sua alma, que é onde se destaca o intelecto, a vontade e as emoções, o eu penso, eu sinto e eu quero. No entanto, de Jesus disse que é o último Adão, espírito vivificante, porque Jesus se transformou em espírito vivificante. Primeiro round. Jesus, igualmente a Adão, teve que passar pela prova de fogo e enfrentar o tentador. A prova de Adão aconteceu no jardim do Éden, enquanto a de Jesus no deserto. A primeira tentação foi dirigida ao intelecto de Jesus, ao eu penso. O inimigo tratou de fazer com que Jesus focasse nele mesmo, em seus pensamentos, e deixasse de lado a palavra de Deus. Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mateus capítulo 4, versículo 3. Será que aquele que criou o alimento para todas as criaturas deveria se curvar ante a falta de um pouco de pão? Acaso o adversário não entendia que na fome te livrará da morte? Jó, capítulo 5, versículo 20. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás o teu acordo. Jó, capítulo 5, versículos 22 e 23. Como teria ele de violar seu pacto com as pedras para que essas se transformassem em seu sustento? Jesus não caiu na armadilha do adversário, mas respondeu: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. E foi desse modo que saiu vitorioso do primeiro round. Segundo round. Nesse segundo ataque, o adversário não veio como o tentador, mas sim como o diabo. Então, o diabo se levantou, o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. Essa segunda tentação foi dirigida às emoções de Jesus, ao eu sinto. E o que o inimigo buscava era que Jesus atuasse de maneira impulsiva, motivado pela adrenalina, para que desafiasse a natureza somente para colocar Deus em teste. No entanto, novamente o Senhor respondeu-lhe com a palavra correta. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Mateus 4, versículo 7. Assim, ele ganhou o segundo round. Terceiro round. Finalmente o diabo atacou com toda a sua força e ofereceu uma proposta a Jesus de devolver a ele toda a autoridade que pertencia a Adão antes do pecado, por apenas um ato de adoração. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Essa última tentação foi dirigida à vontade de Jesus, ao eu quero. E o inimigo tratou de seduzir o Senhor oferecendo-lhe glória, fama e fortuna, que é o que busca a maioria das pessoas. Mas será que aquele que criou o ouro e as pedras preciosas deveria se curvar ante o seu resplendor? Ou deveria prostrar-se o Rei da Glória, deslumbrado pelas coroas temporárias? Jesus não fez isso. Ele é o maior conquistador e ele é o Verbo de Deus, pelo que jamais pôde estar diante do Pai. Nem por um breve segundo, e foi por isso que sua última resposta foi contundente. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou
e anjos vieram e o serviram. Mateus, capítulo 4, versículo 10 e 11. Ao sair vitorioso desta prova, Jesus demonstrou que nele não predominava a alma, mas sim o espírito. E é por isso que o apóstolo Paulo chama de espírito vivificante, porque sempre se manteve fiel à palavra e em comunhão permanente com o Pai. Ao superar a prova de fogo, Jesus abriu o caminho para conquistar com seu sangue tudo o que Adão tinha perdido. É importante lembrar que quando aceitamos a Jesus em nosso coração, nosso espírito renasce e podemos ter comunhão com o Pai novamente. Mas para viver como conquistadores, devemos estar em contato permanente com a palavra e jamais decidir qualquer coisa baseados no eu quero, eu sinto ou eu penso. Desmascarando o inimigo. Muitos ainda não entendem como opera o adversário. Uma de suas estratégias favoritas é falar na primeira pessoa, para tratar de enganar as pessoas, fazendo com que acreditem que os pensamentos autocompassivos, acusadores ou carregados de temor provêm deles mesmos. O adversário é um ser espiritual, sendo invisível aos olhos naturais, de modo que quando nos vê em um momento de debilidade, se aproxima do nosso ouvido e nos sussurra suas mentiras em forma de pensamentos. Lamentavelmente, há muitos que caem na armadilha e permitem que essas ideias se plantem em seus corações, correndo o grande risco de sair do propósito perfeito de Deus. Para que você possa entender melhor, gostaria de compartilhar um testemunho que minha esposa Cláudia viveu há alguns anos. Quando tínhamos acabado de chegar a Miami, minha esposa estava olhando pela janela de nosso apartamento e, ao ver as ruas tão vazias, uma sensação de nostalgia e tristeza chegou até ela, fazendo-a sentir falta do que tinha deixado na Colômbia. Nesse momento, escutou uma voz que lhe dizia: "E você? O que está fazendo aqui sozinha? Sem sua família, sem seus parentes queridos, sem a igreja, sem suas discípulas?" Minha esposa reagiu rapidamente e respondeu: "Não aceito isso." Por quê? A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Provérbios 10, versículo 22. No entanto, ao dizer, lhe sobreveio uma forte dor de cabeça que não permitia sequer que ela ficasse de pé. Eu tinha saído de casa, mas o Espírito me inquietou a chamá-la e, ao ver que não respondia, decidi voltar ao apartamento. Quando entrei e a vi lutando com a dor de cabeça, tomei a autoridade, repreendi o adversário e vi quando esse se afastou dela. No dia seguinte, Deus falou comigo dizendo: "O que sua esposa viveu foi similar ao que viveu Eva no Éden. Se ela aceitasse esses pensamentos, teria comido do fruto proibido, e se tivesse saído de meu propósito, também iria tirar você. Estar em meu propósito é estar no paraíso, e estar fora de meu propósito é estar fora do paraíso." Dou graças a Deus porque minha esposa tem suas prioridades muito bem definidas e sabe obedecer ao Senhor acima de seus próprios sentimentos. O sangue da conquista, a maldição da terra. Com a maldição que ficou arraigada na terra, o inimigo se fortaleceu para impedir que as pessoas conquistem coisas novas, como propriedades, empresas, ministérios ou influência política. Não sei se alguma vez você já se alcançou, não sei se alguma vez você já se lançou em algum desafio de fé, seja ministerial, familiar ou financeiro, algo que tenha colocado todo o seu esforço e trabalho, mas apesar de tudo que fizesse, somente alcançou cansaço, frustração e desânimo. Isso é precisamente o que representa a maldição da terra, que independentemente da semente que se semeia, a terra somente produz espinhos e erva daninha. É como colocar o dinheiro em um saco furado. Lamentavelmente, muitas pessoas perderam a força da conquista por causa de experiências negativas e permitiram o estancamento, se conformando com uma vida sem desafios de fé. Quero dizer-lhe algo: você é um conquistador. Se você teve más experiências na conquista, não foi porque você não é capaz, mas porque não usou as ferramentas corretas. Mas hoje, através do sangue que verteu da cabeça de Jesus por causa da coroa de espinhos, você poderá desarraigar a maldição de tudo que deseja conquistar e começar uma vida em vitória. O preço da conquista. Um conquistador sempre deve pagar o preço, já que nenhuma conquista é grátis. De outra maneira, não seria uma conquista.
Depois da queda de Adão, o inimigo estabeleceu um preço muito alto para que as pessoas pudessem conquistar qualquer coisa: sangue. Não há outra maneira de o conseguir. Graças a Deus, Jesus derramou seu precioso sangue, porque é a única que cobre o preço da nossa conquista. É precisamente por isso que, quando oramos aplicando o sangue que verteu da cabeça de Jesus por causa da coroa de espinhos, sobre aquilo que almejamos conquistar, poderemos obter, porque seu sangue paga o preço da conquista e desarraiga qualquer maldição que impeça a conquista. Uma vez aplicado este sangue, o inimigo não tem nenhuma maneira de reter nossa bênção. Acredito que, entendendo este derramamento, você irá se levantar para conquistar e impactar as diferentes áreas da sociedade com o Evangelho de Cristo, o Cordeiro sem mácula de Deus. Para que você possa dimensionar o alcance que tem esse derramamento, o convido a meditar nessa parte da palavra. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. O que quero que foque sua atenção em 2 pontos. Primeiro, por que Jesus é digno? A razão é muito simples. É digno porque voluntariamente se ofereceu para ser esse cordeiro imolado. Não sei se você pode imaginar o que estava passando no reino celestial quando Jesus estava na cruz. Assim que lhe puseram a coroa de espinhos em sua cabeça e o sangue tocou a terra, o Pai se levantou do trono com voz de trovão e proclamou: porquanto isto fez, referindo-se ao sangue puro que Jesus derramou, por ter se mantido em justiça e santidade durante toda a sua vida, bendita será a terra por sua causa. 2. De que é digno o Cordeiro sem mácula. Nota-se detalhadamente que as coisas que Jesus conquistou por seu sangue representam todas as esferas da sociedade: o poder, as riquezas, a sabedoria, a fortaleza, a honra, a glória e o louvor. É precisamente por isso que, aplicando este sangue, você tem direito de ser um conquistador, não por sua própria justiça, mas pelo sangue do Cordeiro sem mácula de Deus. Conquista financeira. Este derramamento tem uma última aplicação que é fundamental para a vida de muitos crentes: a conquista financeira. A maldição da terra está diretamente ligada à produtividade financeira do homem. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e erva daninha, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 19. Por causa do pecado, o homem deixou de ter à mão toda a provisão necessária, para ter que lutar incansavelmente a fim de obter a mínima provisão. Devemos entender que isso não é o que Deus tinha planejado para nós. Conheci várias pessoas muito nobres que amam genuinamente ao Senhor, mas que trabalham em 2 ou até 3 locais para levar provisão mínima à família. São pessoas muito esforçadas, que não podem ter recompensa ou desfrutar do fruto do seu esforço. Por mais que trabalhem, só obtêm o necessário, e se não o fazem, podem inclusive passar necessidade. Isso é o resultado da maldição sobre a terra. No entanto, através do sangue que verteu da cabeça de Jesus por causa da coroa de espinhos, o Senhor abriu um caminho para a prosperidade. Agora, quando falo de prosperidade, não me refiro a ter excesso de dinheiro. A prosperidade é ter provisão necessária sem estar dependendo de nosso próprio esforço. A prosperidade de um crente vem do Senhor. Se você sente que seu trabalho só produz espinhos e erva daninha e a provisão vem somente como produto de muito esforço, o convido a aplicar este derramamento sobre suas finanças, para que possa descansar no Senhor e receber a prosperidade que vem do céu. 10 bênçãos para orar aplicando o sangue de Jesus. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Será uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo.
Feliz é o homem que empresta com generosidade e o que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. O seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Salmo 112. O Salmo 112 descreve a recompensa que Deus tem para aqueles que aplicam corretamente cada um dos 7 derramamentos do sangue de Jesus, em especial o que verteu da sua cabeça por causa da coroa de espinhos. Primeira bênção: a imagem do homem é restaurada. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Segunda bênção: sua descendência será bem-sucedida de uma grande maneira em tudo. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Terceira bênção: são integralmente abençoados. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Quarta bênção: suas vidas são iluminadas com a compaixão. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Quinta bênção: são generosos de uma grande maneira. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade, governa os seus assuntos com juízo. Sexta bênção: são protegidos permanentemente de qualquer adversidade. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Sétima bênção: não dará lugar ao temor. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Oitava bênção: é um conquistador permanente. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Nona bênção: será honrado pelo Senhor. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. E décima bênção: ainda será um testemunho para os seus inimigos. O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Um testemunho de poder. Quero convidá-lo a ler os seguintes testemunhos para que seu coração se encha de fé e possa acreditar que o desejo de Deus é abençoá-lo integralmente. O milagre de um carro novo. Fernando e Mariori. Tínhamos orado por nosso carro durante vários anos, pedindo ao Senhor a bênção de um meio de transporte próprio, para não andarmos mais em transporte público com os nossos 3 filhos pequenos. Várias vezes programamos investir em um novo carro, mas nunca foi possível. O Senhor tinha um plano melhor. Em um dia, em uma reunião familiar da nossa igreja, a Missão Carismática Internacional de Bogotá, perguntamos a nosso filho pequeno, Santiago, que tinha 7 anos, quanto ele daria ao Senhor como oferta se tivesse algum valor disponível. Então ele respondeu: tudo, pai, tudo. Ofertaria tudo pelo carro que queremos. Nesse dia, demos tudo o que tínhamos por nosso carro e em menos de um mês, em uma terça-feira após a reunião de 12 com os pastores Alfredo e Doris Perla Moura, uns companheiros se aproximaram de nós e nos entregaram as chaves de um carro. Contaram-nos que o Senhor os tinha pedido que semeasse seu carro e eles pensaram que deveria fazer isso a uns familiares próximos. No entanto, ele os mostrou que não era nessa terra que eles deveriam semear. Após orar e jejuar, o Senhor lhes confirmou que era para nós quem eles deveriam semear seu carro. Nesse dia, tivemos um carro estacionado em nossa garagem sem ter investido dinheiro algum. Deus premia a fé quando ofertamos com um coração desprendido que crê em suas promessas. Milagre de provisão sobrenatural. Ivan Guzmán. Após dar um grande passo de fé ao adquirir um terreno para a construção de nosso edifício empresarial em Bogotá, os contratos que sustentavam a compra se invalidaram de um dia para o outro. Obtivemos uma dívida de milhões. Durante 6 meses, a empresa não teve rendimentos e sugeria aos empregados que procurassem novos trabalhos, prometendo vender tudo para pagá-los, já que durante 4 meses não tinham podido pagar seus salários. Uma semana depois, o Senhor me deu uma palavra em Hebreus 11,
Versículo 6. Ele recompensará aqueles que o buscam. Transmiti aos trabalhadores e mudamos de ideia. Começamos a orar 2 a 3 horas por dia, buscando o Senhor e confiando no milagre que ocorreria. Decorreram 2 meses e, em um dia, recebemos um telefonema da Tailândia de um homem interessado em comprar elementos que comercializávamos. Surpreendido, cheguei a pensar que se tratava de um hacker, pois o inventário da empresa não era público e, casualmente, o homem pediu exatamente as quantidades e referências que tínhamos no estoque. Esse homem estabeleceu um preço maior pela mercadoria e, nesse mesmo dia, realizou um depósito em dólares em nossa conta sem pedir nenhuma garantia. Quando fizemos a conversão da quantia em pesos, era justamente o necessário para cobrir as obrigações e sair de toda a dívida. Essa foi a nossa primeira venda internacional e, a partir desse dia, distribuímos a muitas empresas em diferentes nações do mundo. Orando com o sangue de Jesus. Convido a orar aplicando o poder do sangue que verteu da cabeça de Jesus, de acordo com as bênçãos que descreve o Salmo 112. Pai, aplico o sangue que verteu da cabeça de Jesus, por causa da coroa de espinhos, e declaro que este sangue remove toda maldição que tocou minhas finanças e minha terra. Declaro que pelo sangue de Jesus minha imagem é totalmente restaurada. Minha descendência será totalmente protegida. Meus filhos serão abençoados de uma grande maneira. Serão iluminados e cheios de compaixão. Deus os usará para que abençoe os outros. Senhor, obrigado porque nos guardará do temor e porque temos a unção da conquista. Obrigado porque nos honra em todos os aspectos da nossa vida e eu sei que com nosso testemunho o inimigo será destruído e envergonhado. Faça isso pelo poder do seu sangue em Cristo Jesus. Amém.